quanto antes a gente entender que a glória é dele, que a casa é dele, que é tudo o que nós fazemos diz a respeito dele, mais felizes nós somos. Antes a gente entende o nosso propósito para o qual a gente foi criado, propósito para o qual a gente foi chamado, e antes a gente cumpre o nosso propósito aqui na terra. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia, pode deixar ela aberta em Mateus capítulo 5. Antes de nós oferecermos os nossos sacrifícios, antes de nós oferecermos as nossas ofertas, os nossos dízimos, eu quero mudar um pouquinho hoje a ordem das coisas aqui, se vocês me permitirem, para que a gente já esteja pronto, para que a gente já esteja preparado para entregar o nosso sacrifício, para que nós estejamos conscientizados quando formos entregar os nossos sacrifícios, sejam eles através de ofertas, dinheiro, seja através dos nossos cânticos, das nossas danças. A gente sempre pergunta, se vocês estão felizes. Vocês estão felizes? Amém. Agora, felicidade muitos filósofos ao longo da história buscaram explicar o que é a felicidade, o que é a verdadeira felicidade e como nós alcançarmos essa felicidade. Ocorre que todos fracassaram miseravelmente, E é claro que eu não sou maluco de tentar ensinar vocês a respeito da felicidade. E eu nem preciso fazer isso porque a Escritura já nos ensina isso. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de como ser feliz à luz das Escrituras. Quando a gente olha para a Escritura, o que a gente aprende a respeito da felicidade? O que é a felicidade? Como alcançá-la, essa tão sonhada felicidade que a gente, na maioria das vezes, não sabe direito nem o que é. Amém? Tá, eu pedi para vocês abrirem em Mateus capítulo 5, mas eu não quero que vocês saiam lendo, eu quero que vocês prestem atenção aqui. E aí, no momento oportuno eu peço para que vocês retornem à leitura. E, bom, basicamente é isso, Como ser feliz à luz das Escrituras, a gente precisa entender primeiro o que é a felicidade na visão bíblica e olhando para a Escritura, com a cosmovisão que ela foi escrita, com a cosmovisão judaica, O que é a felicidade no judaísmo? O que os nossos sábios nos ensinam a respeito da felicidade? A primeira coisa que você precisa entender é que a felicidade é uma coisa muito séria. Parece contraditório. Eu estou feliz, mas é sério? É muito sério. A felicidade é uma coisa que deve ser levada muito a sério. A alegria com constância, constantemente estarmos alegres. Nós devemos ser felizes, é um mandamento dentro do judaísmo. Os sábios consideram a felicidade como um pilar fundamental da vida judaica. E a vida judaica é a vida que nós fomos chamados para viver. Por vida judaica, entenda por vida bíblica, vida de acordo com a Escritura. Não existe, se você vive uma vida de acordo com a Escritura e você é melancólico, você é triste, você está fazendo errado. Tem coisa errada aí. Porque quando nós vivemos a vida de acordo com aquilo que a Escritura nos orienta a viver, nós somos felizes. Amém? Ok, eu sei que eu ainda não defini, a gente chega lá, mas entenda isso. Se alguém vai anotar alguma coisa aí, entenda que felicidade é coisa séria, que é um pilar fundamental da nossa vida, da vida judaica. É tão fundamental que quando a gente olha para a Escritura, quando a gente olha para a Torá,
A Torá determina que a gente tenha um dia no ano apenas de tristeza e de jejum, de lamentação por causa do nosso pecado, e 16 dias de alegria. Então, ao longo do ano, ao longo dos 12 meses do ano, nós temos um dia de tristeza e 16 de alegria. As festas, os momentos em que o Senhor diz, olha, se alegre nesse dia. Aí realmente, no dia do perdão, o Senhor fala, olha, se entristeçam, se vistam de pano de saco, cubram-se com cinza sobre as suas cabeças e reflitam, arrependam-se dos seus pecados, um dia no ano. Que aí Jesus foi lá e perpetuou, mas e hoje até esse dia para nós é um dia alegre, porque Ele conquistou o nosso perdão e a nossa redenção, Mas quando o Senhor fala a respeito de alegria, Ele declara que 16 dias do nosso calendário nós devemos nos alegrar. É um mandamento que a gente se alegre nesses 16 dias. E isso aumenta para 25, se a gente considerar Purim e Hanukkah, que não estão na Torá, mas são festas do nosso povo que nós celebramos também. Olha só que interessante isso aqui. A alegria é um dispositivo para reparar o mundo. É como se fosse uma chave para a redenção do mundo. Imagina o seguinte, isso aqui é o mundo, como Deus criou, perfeito. Um cálice, uma taça perfeita, não tem rachadura nenhuma, não tem nada. E aí de repente eu pego e lanço essa taça no chão e ela vai se quebrar em milhares de caquinhos. É isso que aconteceu com o mundo. O mundo era perfeito, Deus criou o mundo sem nenhum defeito, e por causa dos nossos pecados, por causa do pecado do ser humano, o mundo quebrou, o mundo está aos cacos, o mundo está quebrado. Nós mesmos estamos quebrados por causa dos nossos pecados, sem o perdão conquistado por Yeshua. Não é verdade? E a alegria é uma forma de juntar os cacos e restaurar a antiga forma do mundo. Por quê? Porque quando você vive a verdadeira alegria, você está trazendo para o mundo um aspecto do próprio Deus. Você está trazendo para o mundo um aspecto do próprio reino de Deus. A alegria, ela é uma coisa tão séria, é uma coisa tão poderosa, que ela tem a capacidade de trazer redenção para o mundo. O mundo será restaurado, claro, através da obra de Yeshua em nossas vidas, mas a gente manifesta essa restauração através da alegria. Então não dá para viver uma vida triste, não dá para viver uma vida deprimida, uma vida melancólica, e esperar que através de nós a luz de Yeshua HaMashiach seja manifesta, a luz de Jesus seja manifesta. Não, quando ele diz assim, vocês são a luz do mundo, eu acendi vocês para que vocês brilhem e iluminem o mundo. Esses raios de luz que vão iluminar o mundo são raios de alegria. Você vai trazer a alegria, que é um dos aspectos do reino de Deus, para esse mundo, e você vai aos poucos juntando os cacos até o dia perfeito, até o dia da vinda dele, aonde ele vem e termina de juntar os cacos e restaura o mundo na antiga forma, faz novos céus e nova terra, inaugura um novo tempo. Só porque, ele termina de restaurar, não estará 100% restaurado quando ele vir, só porque o nosso papel é que, no dia, falando de mim, eu no dia 6 de junho de 1991 vim para essa terra. No dia em que eu partir dessa terra, o mundo tem que ser um lugar melhor por causa daquilo que eu deixei nesse mundo, o legado que eu deixei nesse mundo. E de que maneira que eu melhoro o mundo? Através da alegria, através da verdadeira alegria. Amém? Na realidade, eu falei da alegria, mas o judaísmo ensina que cada mandamento, e a alegria é um mandamento, é uma forma de juntar os cacos. Então, quando a gente vai, eu cumpri um mandamento de não mentir. E aí as pessoas, claro, isso com constância, as pessoas veem que, puxa, é normal mentir no mundo, mas ele, às vezes, se dá mal e às vezes ele aguenta consequências por falar a verdade. Então eu vou inspirando as outras pessoas e as pessoas vão melhorando, porque quando eu falo melhorar o mundo,
Eu não quero, não estou falando a respeito da natureza, a respeito de ter um mundo mais tecnológico, não, eu estou falando a respeito das pessoas que estão ao meu redor se tornando seres humanos melhores, ok? Então, cada mandamento que eu obedeço, eu junto um caco desse e o mundo vai sendo restaurado para um lugar melhor, amém? Ok. A gente se pergunta o que é a felicidade, né? E é importante que a gente entenda o que não é a felicidade antes disso. A felicidade não é euforia, né? Porque acontece uma coisa, sei lá, eu comprei um carro novo, e aí eu fico extasiado, eu fico eufórico, né? Tem aquela liberação de sensação de prazer e de dopamina no nosso cérebro que vai durar ali até o primeiro ou segundo boleto que eu tenho que pagar do carro. Passam uns 3 meses, é só mais um carro, é só mais um pedaço de lata. Eu já começo a perceber os barulhos que antes eu não percebia, e os defeitos do meu carro que antes eu não percebia. Quando eu fui lá comprar, parece que, sei lá, que tinha uma camada de ilusão em cima do carro, que eu não via risco e arranhão nenhum. E aí daqui a pouco o meu carro parece sei lá, que rolou na areia, né, eu começo a enxergar cada defeitinho, porque a euforia foi embora. A alegria não é, felicidade não é euforia, ok? Não é também um estado de espírito que se alcança com as conquistas materiais. Eu estou, de repente, insatisfeito com o meu emprego, eu estou insatisfeito com a minha carreira, e aí eu penso, não, quando eu me formar em direito, e aí eu vou prestar o concurso para a ordem, e vou abrir um escritório de advocacia, e aí vou me especializar e ser um bom advogado da área penal, não vai ter para ninguém. Quando eu atingir isso, eu vou ser, as pessoas não dizem felizes, né? Mas eu vou me sentir completo, vou me sentir realizado profissionalmente. E realização profissional é um sinônimo de felicidade para o mundo na área profissional. Ou de repente, poxa, ok, as coisas com a minha esposa ou com o meu marido não vão tão bem assim, mas quando a gente ir lá naquela terapia de casal e a gente botar os nossos problemas para fora, daí sim as coisas vão se resolver, e o meu marido vai aprender a ser amável comigo, e aí o marido pensando, e ela vai, sei lá, passar a deixar a casa em ordem, que é o defeito que eu vejo nela, ou me tratar com mais respeito, que é algo que eu não vejo. Não é um estado de espírito que você alcança com as coisas aqui da terra. Felicidade não é isso. Essas coisas são bênçãos que você alcança em Deus, mas isso não define felicidade, isso não traz felicidade para você. É um estado de espírito, mas não se alcança com as conquistas materiais, com coisas dessa terra. Não é também algo atingível, ligado com isso, não é algo atingível com recursos da terra, ok? Não tem nada na terra que te traga felicidade. Nada. Não tem nada na terra, nada. Pensa no teu maior sonho, fecha o teu olho aí e mentaliza o teu maior sonho. Vamos fazer igual os coaches fazem. Se imagina agora no topo do mundo, né? Se imagina agora em posse daquilo que tu sonha a vida inteira. Eu sei lá, de repente aquele carrão, de repente aquele cargo que você almeja lá na empresa, de repente você sendo aquele profissional de sucesso, você tendo o casamento hollywoodiano. Volta para a realidade agora. Você não vai ser feliz quando você chegar lá. Não vai. Deus pode te levar até lá, e você, por causa de Deus, ser feliz, por causa das coisas que vêm do alto, ser feliz. Mas não é essas coisas que te trazem felicidade. Não é algo que uma pessoa possa me dar. Eu sou extremamente infeliz na casa dos meus pais, e aí eu vou me casar, e eu vou ser muito feliz. Quantas pessoas a gente já viu se frustrar, né? E aí a gente já viu as pessoas indo se casar com esse sonho, se frustra, depois ela diz para você que, olha, casamento não é tudo aquilo que me disseram, tá? Não é, tem seus perrengues também, mas aí quando é com a gente pensa, não, mas porque não foi comigo, mas comigo vai ser diferente. Criatura, são 7 bilhões de pessoas na Terra se casando, se dando em casamento,
os casamentos não trazendo felicidade para elas, por que com você seria diferente, ou vai ser diferente? Não vai, não é algo que uma pessoa possa te dar, uma esposa, um marido. Não, mas é porque a gente ainda não teve um filho. Quando a gente tiver um filho, o filho vai me trazer felicidade. Não traz, não traz. A gente já está indo para o segundo filho, eu e a minha esposa. É uma bênção, mas não traz felicidade, não traz. Se não tiver Jesus, se não tiver o Senhor reinando na tua casa, você não tem alegria, você não tem felicidade. Agora, você precisa entender também falando ainda do que não é a felicidade. A felicidade não é algo impossível de ser atingido, porque de repente eu te deixei agora extremamente melancólico e sem esperança, né? Puxa, então não tem esperança para mim, porque eram exatamente essas coisas que eu almejava e eu pensava que quando eu chegasse lá, eu ia no topo da montanha, eu ia ser feliz. Mas assim, é algo tangível, é algo alcançável, ok? Não é algo impossível de ser atingido e alcançável. Amém? Vocês entenderam o que não é felicidade, né? Agora, o que é a felicidade? O apóstolo Paulo, Rav Shaul, ele vai dizer em Romanos 14:17 o seguinte. Ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Ruach HaKodesh, ou no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Ruach HaKodesh. Alegria e felicidade no português, elas não são sinônimos, tá? A alegria no português, ela está mais parecida com uma euforia, com, sei lá, aconteceu algo legal. Eu estou num dia bacana, que estou com pouco trabalho, estou conseguindo curtir a minha família, a gente vai no parque e é um dia legal pra caramba, estou feliz. Mas aí amanhã eu recebo uma notícia de que meu tio ficou doente e tem risco de ele morrer, ou que de repente o meu tio morreu, aconteceu uma tragédia dentro da minha família, e eu fico triste, né? São coisas efêmeras, são coisas passageiras, tá? Mas a alegria do reino de Deus é aquilo que a gente entende por felicidade. É um sentimento de alegria. É como se esses momentos de alegria fossem estendidos para toda a tua vida, e você continua, né, tendo as flutuações que a nossa mente tem, que todo ser humano tem. Você vai passar por dias alegres, por dias tristes, mas independente dessas oscilações do nosso humor, a nossa felicidade, ela é contínua, ela é como se fosse uma linha reta, ok? Ela não oscila. A alegria que você encontra no reino de Deus, ela é eterna. Então é aquilo que a gente entende por felicidade. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a felicidade que a gente tanto almeja, ela está no reino de Deus, ela não está aqui na terra. E vocês lembram daquilo que Jesus falou, né? Porque eles queriam que ele fosse o rei sobre Israel e restaurasse a glória dos dias do rei Shilomo, do rei David. Senhor, quando é o dia que tu vai restaurar o trono de Davi, te assentar no trono? E aí Jesus disse: não, peraí. O meu reino não é daqui, meu reino não é dessa terra. Ele deixa muito claro, né? Vem alguém e mostra para ele uma moedinha e diz: tá, o que faz com o dinheiro, né? Tipo assim, o dinheiro é de Deus, é de César. O que ele diz? Olha, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, né? Ele faz uma separação, né? Talvez o Estado laico é a coisa mais parecida que a gente possa. Estado laico é um Estado que a religião é separada da política e do governo, né? Jesus pega e diz: olha, eu não tenho nada a ver com Roma, eu não tenho nada a ver com o governo de Israel, com o governo físico de Israel. O meu reino não é dessa terra, o meu reino não é desse mundo. Então, felicidade você só vai encontrar no reino dele. Amém? E toda vez que a gente pensa em reino, ok? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Ruach HaKodesh. Então, buscai o reino. O que eu devo buscar? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Herdar o reino. O que eu vou herdar? Porque, eu vou herdar o reino.
Eu não sei vocês, mas a minha mente processa da seguinte maneira: eu vou ser arrancado daqui e eu vou ser colocado num outro lugar onde eu possa viver. Eu penso num reino, num reino físico, né? Como se fosse um reino físico, só que num outro plano espiritual, algo assim. É algo assim que a minha mente imagina. Não sei como que vocês pensam, mas quando Yeshua fala que eu vou herdar o reino, ele está dizendo que eu vou herdar toda a justiça, eu vou ser revestido de justiça, não vai ter mais nenhum pecado em mim, eu vou ser completamente libertado das injustiças e das mazelas e das limitações. Eu vou ser completamente justo, vou ser revestido de justiça. Essa paz que a gente sente quando a gente dobra os nossos joelhos e a gente ora, meu Deus, está uma guerra, e eu sinto uma paz que excede todo o entendimento, eu vou ter isso para sempre, para todo o sempre. Não vai ter mais nenhum momento em que nada tira a minha paz. Então, quando eu herdo o reino, eu tenho essa justiça, eu sou revestido com essa justiça de uma maneira inalcançável na terra. Eu tenho uma paz que é inalcançável na terra e uma alegria, uma felicidade que não cessa. Porque no reino de Deus não entra tristeza, não entra choro, dor, luto, nada disso, ok? E aí quando Jesus fala do meu reino, o meu reino não é dessa terra, a minha justiça não é dessa terra, a minha paz, eu não a dou a vocês como o mundo a dá. A minha alegria não é essa euforia da terra e essa coisa que passa e vocês não entendem direito como é, não. O reino de Deus é justiça plena, paz plena, alegria plena, e tudo isso eterno, né? O reino do meu Pai é justiça, paz e alegria que só pode vir do meu Pai. Então, toda vez que você ler a respeito de reino, ouvir a respeito de reino, pensar a respeito de reino, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? A alegria é tão importante, essa alegria, tá? Alegria agora é igual a felicidade. A alegria do reino não é a alegria da terra. A alegria é tão importante que é um aspecto sobre o qual se fundamenta o próprio reino de Deus. É tão importante quanto a justiça, é tão importante quanto a paz. A alegria é tão importante quanto tudo isso. E, bom, a gente entendeu o que não é a felicidade, o que é a felicidade. E a gente tem um problema muito grande, né, aqui na terra, porque quando eu herdo o reino de Deus, e me entendam, ok? Nós já somos seres eternos. Nós já estamos destinados a viver no reino de Deus. Então, todos esses aspectos, pelo menos em algum nível, já está disponível para que eu viva. Ok? Na era vindoura eu vou viver isso de maneira plena. Não dá para gozar ainda de maneira plena, mas em alguma medida eu consigo ter a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. E quando eu não tenho essa justiça, essa alegria e essa paz, eu tenho um problema grande, tá? A ausência dessa alegria, ela nos causa um problema, tá? A ausência da felicidade não é a tristeza, porque não tem felicidade, eu fico triste, né? Mas não é isso. Porque pensa no seguinte: eu sou feliz, eu sou um homem de Deus, eu tenho consciência de quem eu sou, eu pratico os mandamentos do Senhor, eu tenho uma felicidade bem plana, né? Ela não oscila, bem constante. Minha felicidade é constante. Ainda assim eu posso receber uma notícia e ficar triste. E essa tristeza não vai mexer na minha felicidade. Estou passando por um momento triste, eu vou superar aquela tristeza e a minha felicidade continuará constante. Assim como num momento em que eu tenho uma notícia muito feliz, sei lá, de repente você descobre que a tua esposa está grávida e vocês já queriam ter filhos há bastante tempo, ou de repente descobre que, dependendo da fase da vida que você está, que o teu filho ou tua filha está grávida e agora você vai ser vovô, vai ser vovó.
são notícias boas de receber, que deixam a gente eufórico, feliz, mas vai passar também esse sentimento de alegria e você vai voltar a ter uma felicidade que é constante se você está em Deus. Então a ausência da felicidade, ela não nos causa tristeza, mas ela nos causa a melancolia. E a melancolia é uma desgraça. Melancolia, tá, é o principal sintoma, tá? Não é nem sentimento. A melancolia ela já é tida como uma doença, mas ela é o principal sintoma da depressão clínica, tá? Então, claro que não necessariamente todos que experimentam de algum grau de melancolia terão a depressão clínica, mas a ausência da felicidade vai te causar melancolia, que em primeiro lugar vai se dar no teu espírito. E como se você não tem uma vida com Deus, você se conecta pouco com o teu espírito, você tem pouca consciência a respeito daquilo que acontece com o teu espírito. Mas assim, por mais que você negligencie, por mais que você o ignore, ele está ali. E assim como o nosso corpo, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser amado, senão ele ficará doente, né? Então, a melancolia, em primeiro lugar, vai se dar no teu espírito e, se não for tratada, vai refletir na tua mente, vai refletir no teu coração. Amém? E o que é a melancolia? A melancolia, de maneira bem simples, tá? Simplificando muito o que é a melancolia, é um estado em que a pessoa se sente muito triste, cansada e sem energia, tanto mental quanto física. Só porque diferente de quando eu recebo, dei uma notícia, né? Talvez a notícia mais triste, provavelmente a notícia mais triste que a gente pode receber é um parente muito próximo faleceu, né? E aí você entra em luto. Mas esse período de luto é um período, e depois, nunca mais a minha vida foi a mesma coisa depois que o meu avô morreu. Tá, pode não ser a mesma coisa, mas aquele sentimento de tristeza profunda, de perda, ele passa, ele diminui, né? E você, se você tiver uma mentalidade saudável, você vai, com o passar do tempo, se lembrar das coisas boas que você vivia. Às vezes você lembra de quem faleceu e até fica alegre, né? Pensando em algum momento em que você viveu com ele. Mas na melancolia, essa tristeza não passa. E nem precisa ter um motivo, né? Você fica completamente apático. É como se você levasse uma porrada muito grande da vida e ela te nocauteia. Você fica no chão, prostrado, caído, completamente sem energia física e mental, e você se sente extremamente triste com tudo isso. A literatura, a ciência, né, vai explicar, vindo do funcionamento da nossa mente, né, porque lembra, primeiro vai acontecer lá no espírito, mas vai refletir na tua mente. E a melancolia que acontece na nossa mente, né, que os depressivos clínicos experimentam, ela vem principalmente da nossa alta expectativa, sabe? Uma expectativa exacerbada mesmo, de ter prazer, de ter poder ou de ter controle acima da média e nunca alcançar. E eu já li a respeito de pregadores, assim, que hoje a gente lê os escritos deles e eram homens de Deus incríveis, mas que eles se cobravam tanto, em termos espirituais mesmo, eles se cobravam tanto que eles experimentavam dessa melancolia, porque eu posso me cobrar o tanto que eu quiser, né, que eu preciso ser mais santo, e existe uma medida saudável disso, mas se eu quero ter um prazer acima da média, um poder acima da média, um controle sobre mim mesmo acima da média, e eu não aceito que, poxa, ok, né, a gente ainda está na terra, a gente ainda vai ser restaurado, e claro que eu não vou me acomodar com a minha situação espiritual, mas eu não estou no céu ainda, não estou no reino de Deus ainda, então eu tenho os meus defeitos. Então cada frustração dessa que você toma é uma porrada, de tanto você tomar porrada, de tanto você se frustrar, chega uma hora que você fica nesse estado melancólico. E quando você entende, né, os aspectos do reino de Deus, os aspectos do reino de Deus vão te impedir que você entre nessa melancolia, porque você tomou uma porrada da vida e se frustrou. Puxa, eu tinha uma expectativa de que acontecesse isso
e não aconteceu, e eu fiquei extremamente frustrado. A paz de Deus, a justiça de Deus, a alegria de Deus vem e acolhe você, né? E leva você de volta para a realidade, para uma realidade que está tudo bem. Não dá para conquistar tudo que eu quero, não dá para ser perfeito do jeito que eu quero, não dá para fazer tudo o que eu quero, eu não dou conta mesmo de fazer tudo o que eu quero, mas está tudo bem. Eu não vou ficar prostrado diante dessa situação. Então, explicado o que é melancolia, de repente alguém não sabia, é isso que vai nos causar a ausência dessa felicidade, que só pode vir de Deus. Amém? Para você entender, de repente, né, não ficou tão claro como que funciona a melancolia, de repente você não chegou lá, de repente você nunca experimentou isso, mas é importante que você saiba os sintomas, até para que se você começar a passar por isso, você detecte rápido, busque em Deus a solução rápido, e se for o caso também buscar ajuda profissional quando não der para lidar sozinho, né? Mas imagina o seguinte, tá? Que a tua mente e o teu corpo são como uma bateria de celular. Você tem o teu celular, eu tenho um iPhone que, como todo iPhone, não dura muita bateria, então eu pego ele lá da tomada de manhã, todo dia, né? Ritual, antes de dormir, vai lá, passa na tomada, deixa ele carregando e deita na cama. Aí eu pego ele de manhã e tiro da tomada e começo a usar ele durante o meu dia. Eu trabalho muito, no meu trabalho eu uso muito celular, então ao longo do dia essa bateria vai se esgotando. Só porque o que acontece? Chega lá no final do dia, eu consigo colocar no carregador de novo, né? E aí essa bateria, essa carga da bateria sobe lá para 100%. Como que eu me recarrego? Comendo, dormindo, fazendo as coisas que eu gosto, através da oração, através de buscar a Deus principalmente, a minha bateria vai recarregando, né? As minhas energias vão sendo renovadas. Agora, imagina o seguinte, o iPhone, né, a bateria dele já não dura lá aquelas coisas. É exatamente como a gente. A gente não tem uma bateria muito longa, né? Eu não sou acostumado, por exemplo, a fazer força. Aí outro dia, a Edílio pediu tinha um saco de terra lá em casa, que era... O que acontece? Eu decidi fazer uma horta há uns 2 anos atrás. E está lá essa horta que estava cheia de mato, agora eu peguei e arranquei os matos, tudo, não tem nada plantado lá. Mas um dia eu vou plantar alguma coisa. Aí decidi fazer essa horta. Só porque o terreno lá em casa, eles pegaram e encheram de aterro, com entulho e tudo mais, eu precisava de uma terra boa. Liguei para um cara que vendia terra e pedi uma medida de terra lá, que eu medi lá. Cara, eu preciso de X de terra, não lembro agora qual que era a medida. O que acontece? Ele levou tipo umas 8 vezes mais a terra que eu precisava. Imagina o seguinte, eu precisava de um montinho assim de terra, ele foi lá com um caminhão e botou um monte assim de terra. E estava tudo lá na frente da minha casa, eu precisava dar um jeito naquilo. E daí eu peguei, a minha vizinha tem um monte de planta lá, eu disse, pelo amor de Deus, me ajuda a me livrar dessa terra, você não quer um pouco de terra? Aí eu levei um monte de terra para ela, disse, não, agora tá bom. Aí eu olhei para lá, ainda tinha mais da metade. Aí o terreno da frente do meu vizinho tinha uns buracos lá, eu fui lá e enchi os buracos dele de terra, eu já tinha enchido o meu canteiro lá de terra. E aí depois que eu enchi lá, ainda sobrou terra. Eu peguei, guardei isso num saco e coloquei lá embaixo da escada lá de casa. Essa é a história dessas terras. Só porque, juvenil, sem experiência, era para eu ter guardado, sei lá, uns 30 quilos de terra em cada saco. Eu acho que eu coloquei uns 60, 70 quilos de terra em cada saco daquele. Aí eu precisava tirar debaixo da escada. Eu não sou acostumado a trabalhar no pesado. Fui lá, puxei uns 4, 5 sacos daquele que era o que tinha lá e consegui terminar o meu trabalho. Mas fiquei extremamente esgotado fisicamente. Acabou minha energia rápida. Eu fiquei 1 hora trabalhando, fazendo aquilo. Em 1 hora eu esgotei toda a minha energia. Mas aí depois eu descansei, dormi, comi e recarreguei as minhas energias. Agora imagina o seguinte, esse celular está com a bateria estragada, a carga dele não passa de 10%, então eu boto lá para carregar, ele chega no 10%, ele para de carregar, eu chego de manhã, tiro da tomada e já não consigo usar ele direito, porque com 10% de carga todo o telefone ele começa a ficar meio lerdo, começa a ficar meio lento, né, para poupar energia.
A melancolia, ela é mais ou menos isso. É como se fosse como se você dormisse, fizesse as coisas todas que todo mundo faz e se sente bem, e você não se sente bem. É assim que se dá a melancolia. E é dela que você experimenta se você não é feliz. O ser humano, ele pode experimentar de duas coisas: felicidade ou melancolia. Dá para experimentar um pouco dos dois? Dá. Quando o teu nível de felicidade está muito baixo, o teu nível de melancolia começa a subir. Felicidade plena, quando você assim, está muito em Deus, você tem felicidade plena. Melancolia plena é quando você está completamente apartado de Deus. Claro, não desprezando os motivos clínicos. De repente você está doente e por algum motivo pode estar gerando algum problema na tua mente também. Daí é uma outra situação. Eu estou falando dessa melancolia que é causada por causa da ausência do reino de Deus na tua vida. Amém? Ok, agora vocês podem abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Estamos bem introduzidos a respeito de felicidade, de alegria, da falta dela, da melancolia. Mateus capítulo 5, verso 1 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo: vamos parar aqui. Quando a gente fala de discípulos na cosmovisão judaica, a gente tem algumas características, que a gente já citou aqui. O discipulado é como se o mestre andasse na areia da praia e ele deixasse as pegadas, e aí o discípulo caminha pisando nas pegadas dele, imitando o discípulo em tudo. Mas antes disso, o discipulado bíblico, ele requer um nível de confiança plena no discipulador, no mestre. Veja bem, tá? Não é uma confiança cega, tá? Como acontece, com falsos mestres, com falsos profetas, onde eu ignoro todos os defeitos, aonde eu ignoro todos os erros que acontecem, ou eu não me dou conta de todos esses erros e confio cegamente. Não é isso. Eu me certifico de que aquele mestre é um homem de Deus, e por ele ser um homem de Deus, eu confio plenamente no ensino e no discipulado dele. Então, essas bem-aventuranças que a gente vai ler agora, elas são reservadas para os discípulos de Yeshua. Você olhou para a Escritura, você entendeu tudo a respeito dele, tudo a respeito do caráter dele, tudo a respeito do ensino dele. Você viu o quanto é real, o quanto é genuíno, e você agora consegue experimentar de cada uma dessas bem-aventuranças, ok? Estar bem-aventurados, felizes, abençoados, afortunados, é tudo a mesma coisa, tá? Depois a gente vai falar a respeito dessa palavra. Verso 3: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados também os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles
É o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Olha só. É completamente o oposto da visão que o mundo tem a respeito de felicidade. Ele começa falando aqui, bem-aventurados, quão felizes são os pobres em espírito. Quão felizes são os que choram. A gente vai estudar um pouquinho mais a respeito disso. A palavra chorar aqui não é tipo, os que choram, sei lá, os que se emocionam, e aí eu pego o microfone que começa a pregar, e eu choro emocionado, porque eu senti a presença de Deus. Não, não é isso. A palavra para choro aqui é luto. Bem-aventurados os que estão enlutados, aqueles que choram de maneira amarga. Pô, peraí, que felicidade que eu tenho nisso. A gente vai entender melhor. Mas entenda que assim, a felicidade que vem de Deus, ela é o completo oposto da visão que o mundo tem de felicidade. Bom, a palavra para felizes, bem-aventurados, abençoados e afortunados, em grego que aparece aqui é makarios, tá? Que é um correspondente ao hebraico Asher. Vocês lembram da tribo de Asher, tribo de Aser? Abençoado, feliz, afortunado. E deriva da raiz achar, que significa seguir em frente, caminhar, continuar, fazer progresso, seguir em linha reta, conduzir, corrigir, endireitar, ser conduzido, ser guiado, ser feliz, ser abençoado. É isso que é ser feliz pela Escritura. Quando eu sigo em frente, quando eu continuo, quando eu avanço, quando eu faço progresso, quando eu sou conduzido, quando eu sou corrigido, quando eu sou endireitado, cada uma dessas coisas é um aspecto da bem-aventurança, da felicidade, da fortuna, da bênção, ok? Mas vamos lá então, vamos ver, tá? Quem são os Asher, quem são os bem-aventurados, tá? O 5:3 vai nos dizer que bem-aventurados são os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Pobres em espírito, de repente a gente pensa que não, pobres em espírito é eu ser miserável espiritualmente, eu não ter nada a respeito de Deus. Não é isso. Não é isso. Ser pobre em espírito é uma riqueza espiritual. A expressão, porque espírito, ele pode significar, né, essa terceira parte do ser humano, que é corpo, alma e espírito, né? Mas aqui a expressão pobres em espírito quer dizer eu sou pobre em mim mesmo. Espírito fala a respeito de quem eu sou. Em mim mesmo eu sou pobre. Então são aqueles que são pobres em si mesmos, que não veem a própria pessoa como rica, mas sim como miserável, tá? Em outras pessoas é uma pessoa humilde, vazia de si mesma, disposta a ouvir e aprender. Então, se você é humilde, vazio de ti mesmo, disposto a ouvir, disposto a aprender, você é extremamente feliz. Porque se você for uma pessoa assim, o reino de Deus é teu. Você já tem acesso garantido ao reino de Deus. Se o Senhor fez de ti um pobre em espírito, se você entende que em ti mesmo não existe riqueza nenhuma, só miséria, ok? Jesus faz aqui um paralelo, tá, com Isaías 66:2. Isaías 66:2 diz o seguinte: para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. E quando o Senhor fala que para este olharei, se você é um pobre de espírito, a promessa do Senhor é que Ele vai fazer nabat com você. Nabat significa, para esse eu contemplarei, olharei, observarei, prestarei atenção, considerarei. Se você tem noção de que você é um pobre em espírito, se você entende que em você mesmo é uma miséria, não tem riqueza nenhuma, o Senhor te vê, Ele te contempla, Ele presta atenção, Ele te observa, Ele te considera.
Amém? Isaías 66:2 usa a expressão pobre e contrito de espírito, que descreve uma pessoa que não apenas carece de bens materiais, mas também experimenta um profundo senso de humilhação ou necessidade espiritual, que é a contrição. Essa pessoa está, portanto, em um estado de total dependência de Deus, consciente da sua insuficiência, e a pessoa está aberta à ação divina. Então, se você está nesse estado em que você entende que depende totalmente de Deus, está aberto, com a mente, com o coração rasgado para receber da parte de Deus, você é bem-aventurado, você é um pobre de espírito. Olha só, o Rashi, que é um comentarista da Torá, ele diz o seguinte: é como se Deus dissesse aqui em Isaías 66:2: eu confinei a minha Shekhinah, a minha presença entre vocês quando vocês me obedeceram, pois assim é o meu costume, olhar para um pobre e de espírito esmagado, que se apressa para cumprir as minhas ordens. Não adianta também você ter uma noção de que você é um miserável e você não se apressa em cumprir as ordens do Senhor. Eu sou um miserável, eu careço de tudo a respeito daquilo que é espiritual, daquilo que é a respeito, daquilo que vem de Deus. Ok, então eu me apresso a cumprir as ordens do Senhor. E você é feliz se você faz isso. Bem-aventurados também são os que choram. Tá? E lembra que eu disse para vocês que não é qualquer tipo de choro? Em grego é pentheó. Meu grego não é dos melhores, tá? Mas é isso, pentheó, alguma coisa assim. O grego para isso, tá, significa luto, refere-se à dor manifestada tão severa que toma posse de uma pessoa e não pode ser escondida. É aquele tipo de choro que você não consegue esconder, é o tipo de tristeza que você não consegue esconder. A promessa é: os que hoje choram, os que hoje sofrem, os que hoje estão enlutados, serão consolados no futuro. Você é feliz se você vive isso, se você está enlutado, se você está entristecido. E aí a gente tem vários motivos para estar entristecido assim, por causa da nossa própria situação, por causa da situação do mundo, por causa da saudade que nós temos de Deus e da vontade, da saudade que nós temos da nossa pátria celestial. Se você sofre por causa dessas coisas, você é extremamente feliz. Amém? Você vai ser consolado. 5:5, a minha versão aqui, que eu acho que eu usei a NVI, diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mas humildes, a expressão para humildes seria a mesma que pobres em espírito. Então a melhor tradução para esse versículo é: bem-aventurados os mansos, ok? E Yeshua muito claramente está citando aqui. Aquilo não é nem uma referência cruzada, mas é uma citação mesmo. Jesus está citando Salmos 37:11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tá? Manso aqui não é alguém brando ou passivo em geral, alguém que fica em segundo plano. Não é o cara que eu tô completamente apático, eu não me importo com nada, eu sou manso, eu sou passivo, tanto faz. Deixa para lá, tanto faz. Não é isso, tá? O dicionário do grego para o Novo Testamento, ele vai definir essa palavra aqui, que em grego é praus, como a disposição do Espírito quando aceitamos as relações de Deus para conosco, sem disputar ou resistir. Ok? Os tratamentos de Deus para comigo, a maneira como Deus me trata, eu aceito sem oferecer resistência. Ok? E a palavra hebraica para isso é anav, que geralmente é traduzida como pobre ou humilde, mas também alguém que reconhece a sua necessidade. Está muito conectado com pobres em espírito, né? Alguém que reconhece a sua necessidade. Então, esses mansos que vão herdar a terra, a gente pode definir como ter fé de que Deus abordará as injustiças do mundo
por meio do poder divino, combinado com essa disposição de espírito, quando nós aceitamos as relações de Deus para conosco sem resistir. Ou seja, eu entendo a soberania dele, tá? Eu sei que ele vai abordar as injustiças do mundo e tudo, todos os problemas, por meio do poder divino dele e da melhor maneira, porque tudo que ele faz é bom, e eu aceito a soberania dele sem resistência. Eu aceito tudo que vem dele, pareça bom, pareça ruim, sem resistência. Se eu tenho essa visão a respeito de Deus, se eu trato ao Senhor dessa maneira, se eu sou manso, né? Se eu sou manso como um cordeiro, pensa num cordeiro. Você leva ele para o matadouro, ele não oferece resistência. Agora você pega um cabrito, você vai tentar pegar um cabrito, ele fica se batendo, ele dá chifrada em você. Não. Se eu aceito o tratamento de Deus para comigo sem oferecer resistência, eu sou manso, e aí eu herdo a terra e eu sou bem-aventurado por isso. E que terra que a gente herda? Eu vou conquistar os reinos desse mundo. Não, isso foi o que Satanás ofereceu para Jesus um capítulo antes disso, Mateus capítulo 4. Não é a respeito disso que o Senhor está falando. Salmos 37:11 diz: mas os mansos herdarão a Eretz Israel. Ok? Então, o que eu vou herdar? Eu vou herdar essa terra que ele me promete, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, esses novos céus, essa nova terra que ele faz e que eu herdo, eu entro lá. Eu sou bem-aventurado por causa disso. Amém? Vamos lá, gente. Capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa é uma chamada para aqueles que anseiam por um mundo onde prevaleçam a justiça e a retidão divina. Lembram, né, dos aspectos do reino? O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Ok? Eu sou alegre, eu sou feliz se eu anseio que a justiça de Deus seja manifestada na terra. Tá? A gente deve lembrar sempre que a nossa indignação não produz a justiça divina. Então, vocês lembram daquele meme que os jovens foram num show de uma banda, eu não lembro, mas era uma banda que fazia sucesso entre os adolescentes, e aí a banda não apareceu e os adolescentes diziam: eu vou xingar muito no Twitter. Eles não têm noção do que vai acontecer. Não adianta você ir lá pro Twitter, pro Instagram e xingar Lula, xingar Bolsonaro, xingar o prefeito, xingar o Trump, xingar o Biden. Não adianta, porque as injustiças e isso e aquilo, não adianta. A tua indignação não produz a justiça de Deus, não produz a justiça de Deus. Agora, se você for cheio do Espírito de Deus, a justiça emana de você e você consegue estabelecer a justiça ao teu redor. Lembra daquele aspecto da alegria dos mandamentos, que você vai juntando os cacos que o mundo está e você vai reconstruindo, você vai restaurando o mundo a sua forma original? É isso, não através da tua indignação. Salmos 89:14 diz que justiça e juízo são a base do teu trono. Quando eu falo a respeito do trono de Deus, eu falo a respeito do governo de Deus. Eu estou falando de estabelecer o trono, estabelecer o governo de Deus na terra, expandir o reino de Deus na terra, expandir o trono de Deus na terra. E quando eu trago o reino de Deus para a terra, eu trago justiça para a terra. Ok? Os que têm fome e sede dessa justiça, que são a base do trono de Deus, serão saciados. Se você tem um anseio por ver a justiça de Deus sendo manifesta na terra dos viventes, você vai ser saciado. Você pode se alegrar muito, é garantido. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ok? Essa expressão, os que têm fome e sede de justiça, é sobre um anseio por uma ordem justa e moral que reflete a justiça de Deus. É quando eu olho para tudo que está acontecendo, é quando eu olho para uma coisa que me indignou hoje, óbvio, eu não deixei ser tomado pela indignação, porque os sentimentos do ser humano são assim. Veio a indignação,
na hora eu me lembrei, poxa, mas isso não produz a justiça de Deus, eu preciso orar para que Deus faça alguma coisa. Tem um cara que, independente da posição política dele, se ele vai ser o melhor prefeito para São Paulo ou não, ele tem uma narrativa completamente disruptiva a respeito de governo e tudo mais, ele se dispôs a enfrentar os poderosos nas redes sociais e na televisão. Qual que foi a resposta da justiça eleitoral hoje para isso? Tira todas as redes sociais do cara do ar. Puxa, é muito injusto, né? A gente olha, ok, tipo, parece, sabe o quê? Vocês lembram quando eu não era muito de jogar bola, mas eu vi isso acontecer na minha rua lá. De repente, se brigava todo mundo lá, a molecada, quando estava no meio do jogo, e aí o dono da bola pegava a bola, botava embaixo do braço. Não, então agora ninguém mais joga, vou para casa. E aí pronto, né? Acabou a brincadeira. É isso. E aí tu olha para isso, poxa, os caras têm poder e autoridade no Brasil para fazer o que eles querem, né? Eles prendem quem eles querem, eles tiram do jogo quem eles querem. Isso deixa a gente muito indignado, né? A gente olhar para essas injustiças que acontecem no mundo. Eu só estou dando um exemplo de algo que eu vi acontecendo hoje. Agora, junto com a minha indignação, me deu vontade de ir lá e escrever no Twitter, no Threads, no Instagram, no Facebook. Me deu vontade de xingar muito tudo isso. Mas, ok, mesmo que eu fosse influente e isso pudesse alterar de alguma forma a decisão da justiça, e obviamente não iria alterar nada, ainda que alterasse a decisão da justiça, essa minha indignação manifestada através de palavras, ela atrai a justiça de Deus para a terra? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Agora, se eu começo a clamar, se a gente começa a se levantar em oração, se a gente começa a dobrar os nossos joelhos e jejuar e clamar para que Deus faça alguma coisa na nossa nação, daqui a pouco você vê, estoura um escândalo de corrupção e um monte de juiz é preso, estoura outro escândalo de corrupção e aí a presidenta é impedida e afastada do governo, e aí daqui a pouco o ex-presidente é preso, e começa a acontecer uma série de coisas que a gente já viu acontecer, falando disso, né, na política há 10 anos atrás. Vocês acham que Deus não pode fazer de novo? Agora, não será através da tua indignação. Se você tem sede e fome de justiça, para que a justiça de Deus se estabeleça na terra, você vai ser saciado. Agora, claro, em uma medida, entenda que isso aqui não é a nossa pátria, entenda que isso aqui é o mundo, entenda que isso aqui precisa ser corrompido a tal ponto que a gente veja aquele governo do anticristo, do antimessias, do antimashiach, para que as profecias se cumpram. Então, em algum nível você vai ver a justiça de Deus aqui na terra, mas você precisa entender que a gente não vai viver aqui para sempre, que as profecias precisam se cumprir. Então, não se frustra demais. Olha para onde a justiça é plena. Amém? A justiça de Deus é um princípio fundamental que rege a criação e a ordem moral do mundo. Portanto, o anseio descrito em Mateus 5,6 é pelo estabelecimento dessa justiça divina na terra. Me entenda bem, tá? Dando nomes aos bois, a justiça de Deus, a justiça que Deus deseja estabelecer na terra, não é que o Bolsonaro volte para o poder, que o Lula volte para a cadeia, que o Marçal assuma a prefeitura de São Paulo. Eu dei alguns nomes aqui que eu sei que tem mais ou menos a ver com o espectro político que a maioria de nós pensa. Mas de repente você tem um pensamento contrário. Não, eu acho que o Lula deveria ser o presidente do mundo. Ok, de repente esse é o senso de justiça que tu tens. Entenda que a justiça, essa justiça que nós estamos falando aqui, não é a respeito de sai governante A, entra governante B, não. A gente está falando de outra coisa, a gente está falando de toda essa ordem onde a corrupção humana prevalece é arrancada, ele vem, faz novos céus e nova terra, e aí a justiça, o governo justo dele, ele governando sobre as nações com cetro de ferro, a Bíblia diz, esse é o governo perfeito, justo, justiça total. Então, ok, ore pelo futuro da nossa nação, ore para que a gente seja poupado se isso for possível, mas anseie
pela volta dele, pela manifestação do reino dele. A resposta para tudo isso não está no lulismo, não está no bolsonarismo, no progressismo, no socialismo, na direita, no libertarismo. Não está em nada disso. A resposta disso está em tudo isso que fracassou, que não foi capaz de trazer justiça para a terra, porque veio de ser humano. A resposta não está em nada disso, a resposta está no alto, a resposta está em Deus. Então, tenham fome e sede de justiça, mas canalizem isso para a coisa correta, para a coisa real. Entendam que não tem governo humano que vai resolver os nossos problemas. A gente precisa que Yeshua volte e restaure todas as coisas. É isso que a gente precisa. Amém? Vamos lá. Bem-aventurados são os misericordiosos. Tá? São duas as expressões no hebraico usadas para misericordioso. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. No hebraico, existem duas palavras, Hanun e Rahum. Hanun é bondoso, e refere-se a alguém que é gentil e cheio de compaixão. E Rahum é alguém que é compadecido, com uma conotação de compaixão profunda, de empatia. Olha que importante isso aqui, tá? São aspectos do próprio Deus. Quando você olha para a Torá e você pesquisa a respeito de alguém que é misericordioso, você só encontra esses aspectos sendo voltados para Deus. E vem Jesus e diz: olha, se você for misericordioso como o nosso Pai que está no céu é misericordioso, vocês alcançarão misericórdia. Se vocês forem bondosos, né? Se vocês forem gentis, cheios de compaixão, vocês alcançarão essa bondade da parte de Deus, tá? O uso na Escritura é para descrever a natureza de Deus em suas ações de misericórdia e bondade. Então não é, eu fui gentil, mas sabe como é, né? Eu sou ítalo brasileiro, e aí a gente é meio grosso mesmo, e bondoso mais ou menos. Não, é você ser bondoso como Deus é bondoso, independente da tua etnia e do sangue ruim que tenha correndo nas tuas veias. Eu falei dos italianos aqui, mas os judeus, e eu também sou judeu por parte de mãe, não, a gente não é flor que se cheire quando pisa no nosso calo. A gente sabe comprar uma boa briga também. Vocês acham que os judeus foram expulsos da Judéia lá em 70 depois de Cristo porque eles eram bonzinhos e pacíficos, e aí o Império Romano, sei lá, queria expulsar um povo? Vamos expulsar. Não, eles encheram tanto a paciência do imperador, eles mataram tanta gente, se defendendo, óbvio, defendendo a terra, brigaram de maneira tão feia, que os romanos disseram: é melhor expulsar essa gente daqui, melhor a gente não ter eles no nosso meio, expulsa eles que se virem, eles que acham um lugar para viver. Então a gente sabe comprar uma boa briga também, né? Agora, independente da tua etnia, independente da tua criação, independente do gênio que você tenha, você precisa refletir a bondade do próprio Deus. Você precisa dessa compaixão profunda, dessa empatia, dessa misericórdia, de olhar para o outro e seu adúltero, seu, não, é você olhar para ele e pensar que, puxa vida, de repente, se eu estivesse na mesma situação, com as mesmas fraquezas dele, eu estaria no lugar dele. E ok, né? É aquela oração que o hipócrita faz: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou um publicano, pecador como esse cara aqui, né? Não, é eu me compadecer, é eu olhar com um olhar de misericórdia, de compaixão, e também descreve atributos de Deus, particularmente em contextos de perdão e de clemência, né? Se compadecer. E ok, de repente, eu não vou julgar o cara que é adúltero, coitado do cara, tá, beleza, mas e se é a tua esposa que adulterou contra você? E se foi o teu marido que adulterou contra você? Eu não estou dizendo aqui que você precisa
perdoar todos os adultérios. Cada caso tem que ser, cada caso é cada caso, vai depender da disposição de cada um. Melhor que perdoe e que não mude o CPF lá na tua certidão de casamento. Se você puder, ok, mas não é isso. E quando é contra você? Eu usei o adultério, que é um assunto mais complexo, mas e se é alguém que mente contra você, se é alguém que rouba você, se é alguém que faz alguma coisa contra você, você não tem compaixão, você não tem clemência, você não perdoa, você precisa ser gentil, compassivo e ter empatia, amém? A gente já está quase lá, gente, vamos lá, não cansem não. Vocês querem alcançar a alegria, vocês querem alcançar a felicidade, vocês precisam entender isso de maneira completa. Bem-aventurados são também, capítulo 5, verso 8, os puros de coração. A promessa para este é de que eles serão felizes porque verão a Deus. Presta atenção aqui, você só pode ver a Deus se você for puro de coração. Isso significa uma ausência completa de pecados, isso significa uma vida flutuando nas nuvens de tanta santidade, de tanta glória. Não é isso, mas você ter pureza de coração. A gente já vai ver um pouquinho mais aqui. Vamos falar da promessa, tá? Se você tem pureza de coração, você vê a Deus. E ver a Deus é conhecê-lo pessoalmente, conhecer a sua natureza, saber quem Ele é, e não apenas o que Ele pode fazer. Então, se você é puro de coração, você o conhece como Ele é. E você não conhece apenas as suas mãos, apenas os benefícios, ok? É uma expressão semelhante a ver a sua face. Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Puro, tá? Aqui é do grego kataros ou katharos. Novamente, me perdoem pela minha falta de habilidade com o grego. Mas significa sem mistura. Aquilo que é separado, que é purificado, portanto é limpo porque não é misturado, não tem elementos indesejáveis. O que eu espero de uma água quando eu vou tomar é que não tenha mistura. Eu posso, eventualmente, eu faço isso com bastante frequência, misturar isso com café, mas aí já não é mais água, né? Daí eu estou tomando café. Significa que aqui dentro não tem nenhuma bactéria, não tem nada que... Não, mas ela tem um bom nível de pureza, né? A mesma coisa com o nosso coração. Quando você pega lá a tua conta de água, a tua fatura de água lá da Kazan, ou vocês que estão nos assistindo de outro lugar, da companhia que te atende aí, você vai ver lá os níveis de cloriformes fecais. Aí invistam num filtro, ou comprem água mineral lá do Murilo, tá? Água mineral armazém, que o Murilo vende, com um bom preço, uma boa água. Mas a água, quando você vai tomar, ela não é 100% pura, né? A água que é 100% pura é uma água deionizada, se não me falha a memória. Mas é que quando você tem só lá as duas moléculas de hidrogênio e H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas essa água faz mal para você, né? Então, esse nível de pureza de coração, onde seremos apenas H2O se fôssemos água, isso é para a era vindoura, isso é para o céu. Aí sim, completamente puros. Mas você precisa ser límpido, transparente, você precisa ter um nível de pureza mínimo para que você possa ver a Deus. No teu coração não pode ter mistura com outras coisas que não são a respeito de Deus, que não são a respeito do reino de Deus. Você precisa se separar das coisas do mundo, você precisa apartar o teu coração das coisas do mundo, você precisa guardar o teu coração para que ele não se contamine com as coisas desse mundo. E aquele que é limpo, o que diz a Escritura? Que se limpe cada vez mais. Ok, até dá para tomar, mas é uma água meio amarga, né? Tipo assim, não mata, mas também, poxa, é desagradável de tomar. Ok, vai se limpando cada vez mais, vai se purificando cada vez mais. E quanto mais você for limpo, porque pensa no seguinte, essa água está turva e essa água está entre eu e Deus. O que eu preciso para poder ver Deus então com clareza? Eu preciso que essa água se torne cada vez mais limpa. E é isso que é o nosso coração. Nós devemos tomar cuidado com os pensamentos dúbios, com as oscilações do nosso coração,
com as misturas, com o fermento. 1 Coríntios 5,7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Ok? Vocês se lembram dos sentimentos que eu falei para vocês, de alegria, de tristeza, que eles passam por nós, eles precisam passar e ir embora. E não pode te afetar, a tua felicidade tem que ser constante. 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, que em hebraico é Mashmia Shalom, o proclamador da paz. Sabe por que eles são os proclamadores da paz? São felizes, são abençoados, afortunados, bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus. Se você se chama pelo nome do Senhor, se você se considera um filho de Deus, você tem o dever de ser um proclamador da paz. E aí aqui a gente fecha os 3 aspectos do reino de Deus, né? Porque nós somos alegres, nós temos essa felicidade que é constante, nós temos fome e sede de justiça, e nós somos proclamadores da paz, alegria, paz e justiça no Ruach HaKodesh, no Espírito de Deus. Isaías 52,7 nos diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que faz ouvir a paz, ou do que proclama a paz. A gente precisa entender que a verdadeira paz só pode vir dele, e saber que a paz só pode ser promovida através dele. Ok? Então, entrou o exército lá em 2020, eu acho, nos morros do Rio de Janeiro, para pacificar as comunidades. Me diminuiu um pouquinho a violência, mas não trouxe muita paz, não. E você pode tirar todo o problema do tráfico, e o problema das milícias, e o problema de tudo lá, e você não vai ter paz lá nos morros e nas favelas. Você pode arrancar, extirpar o problema de corrupção que tem no nosso país, e você não vai ter paz na nação, porque a verdadeira paz só pode vir dele. E a gente tem que tomar cuidado, tá, com os falsos anunciadores da paz, porque nós proclamamos uma paz que vem de Deus. O que eu digo para vocês? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, e vocês obedecerem aos mandamentos dele, vocês terão paz. Vocês vão gozar de paz plena, de uma paz que excede todo o entendimento. Agora, eu posso dizer o seguinte: não, assim, tá tudo bem, eu sei que você dorme com o teu namorado, mas Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece o teu coração. Você não precisa, você não pode deixar que o inimigo roube a tua paz por causa disso. Não. Deus é maior do que o teu pecado, Deus conhece o teu coração. Isso é um falso anunciador da paz. E a gente tem muito canalha, muito sem vergonha, muitos vagabundos que se dizem pastores, muitos filhos de Satanás que se proclamam apóstolos e profetas e mestres, e seja lá o cargo que a pessoa tem. Esse é um falso proclamador da paz. A paz de Deus só pode vir de Deus, da maneira de Deus. Jeremias 6,14 diz o seguinte: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Tem uma ferida aberta, tem sujeira dentro da ferida, eles vão ali e colocam um remendo mal feito, um curativo mal feito, eles não limpam a ferida, porque limpar a ferida dói. E aí, se eu vou tentar limpar a ferida de uma criança, a criança vai tentar correr, vai tentar fugir. Se eu tento limpar a ferida de alguém que não foi conscientizado do problema daquela ferida, ela vai correr de mim. E aí eu sou alguém que quer encher uma igreja, faz sentido, eu coloco um curativo, não, deixa assim. Então cuida dos outros aspectos da tua vida, tenta ser politicamente correto, tenta ser mais santo nas outras áreas, e a gente deixa isso para lá. Eu curo superficialmente a ferida da filha do povo de Deus, dizendo paz, paz, quando não há paz. A paz só pode existir quando a ferida é tratada com a seriedade que ela tem. Amém? Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Sabe por quê? Porque destes é o reino de Deus. Agora, presta atenção aqui, eu já estou quase terminando.
implica que o contrário também é verdade, tá? Se são bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque desse é o reino de Deus, aqueles que não são perseguidos por causa da justiça não têm parte no reino de Deus. Então, tudo, né? É o cara de Jeremias 6,14 aqui. Proclama paz, paz, quando não há paz. Proclama Deus, Deus, quando não há Deus. Proclama salvação, salvação, quando não há salvação. Se eu prego a palavra de Deus, como é a palavra de Deus, eu serei perseguido por causa da justiça. Vocês já viram a quantidade de policiais e de juízes que são perseguidos pelo crime organizado porque fazem o que é certo? Por quê? Porque eles estão lutando por aquilo que é justo, por aquilo que é certo, por promover a justiça. Ainda que seja justiça humana, já dá um problemão, né? Agora, quem dirá, quando eu me levanto contra a justiça, quando não há justiça, contra o sistema judiciário, por exemplo, e digo, olha, vocês, juízes, estão corrompidos. O tribunal XYZ está corrompido. Vocês são podres, vocês são uma raça de víboras. O que vai acontecer comigo? É impossível que eu não seja perseguido por causa dessa justiça do reino que é infinitamente superior à justiça que vem dos homens. Aí quando eu me levanto contra um falso líder, contra um falso profeta desse, e digo, olha, não é justo isso que tu está fazendo com o povo de Deus, eu vou ser perseguido. Agora, se eu não sou perseguido, em momento nenhum, e aí é um momento agora de você olhar para você mesmo e pensar se em algum aspecto você está sendo perseguido por causa da justiça. De repente você está sendo perseguido porque você, sei lá, eu sou perseguido no meu trabalho. Aí vai ver, você é incompetente. Não, você não está sendo perseguido, você é incompetente. Eu estou falando de você ser perseguido por causa da justiça, de você pregar a palavra de Deus, de você defender aquilo que é certo e você ser perseguido por causa disso. Se você não vive isso, você não tem parte no reino de Deus. Você precisa de conserto. E aí não tem felicidade. São felizes os que cumprem todos esses requisitos aqui. E fecha com, se vocês viverem isso aqui, né? Se vocês são pobres em espírito, estão enlutados, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores, vocês serão perseguidos por causa da justiça, causa e efeito. Ok? Agora, Salmos 34:19 diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é o livre de todas. Está sendo perseguido, não tem problema, você não vai ser perseguido para sempre. O reino de Deus vai ser estabelecido e você vai reinar com Ele em glória. Isaías 51, 7-8 diz, ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, o que é justo, o que é reto, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura dos homens, não fiquem aterrorizados com os seus insultos, pois a traça os comerá como a uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração a geração. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor por isso? É isso, tá? Esses são os bem-aventurados. E aí, que recompensa terão esses bem-aventurados? 5:12 diz o seguinte: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês na terra. É isso que diz a Bíblia de vocês? Não, né? Grande é a recompensa de vocês no céu. A minha recompensa está no céu. Estou de passagem por essa terra. Sou perseguido, caluniado, difamado, morto. Não me interessa. A minha recompensa é grande no céu. Essa é a minha recompensa. Essa é a minha pátria. Por quê? Da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eles mataram os profetas, cerraram ao meio, eles perseguiram, eles crucificaram, eles botaram em caldeirão de óleo fervente. Não tem problema, a palavra continua aqui, a justiça de Deus permanece. Eles estão experimentando de uma recompensa infinitamente maior do que tudo que tem nessa terra. A nossa alegria tem que estar no céu,
Vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Por quê? Porque vocês têm essa alegria que vem do alto. Se lembrem, tá? Ontem nós estávamos celebrando o Kiddush, o Shabbat aqui, e nós tínhamos 2 pães e uma taça de vinho, uma taça de suco de uva. Por que 2 pães? Para nos lembrarmos que nos períodos de bonança, esse período de bonança vem dele, é ele que nos dá a porção dobrada. E por que nós temos também um copo de vinho, um copo de suco de uva? Para nos lembrar que nos períodos em que as coisas não parecem estar indo tão bem, a alegria só pode vir dele. A alegria que nós precisamos vem dele. Amém? E para finalizar, vocês que estão com a Bíblia aberta aí, pulem para Colossenses capítulo 3. Eu prometo para vocês, a gente vai ler 4 versículos e acabou a pregação. Eu sei, bastante conteúdo, bastante coisa, né? Mas, meus amados, o mundo anseia por saber como alcançar a felicidade. E a felicidade está aqui, ao nosso alcance. A 2 joelhos de distância. Há uma vida de relacionamento com Deus. Essa é a distância. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com o Mashiach, procurem as coisas que são do alto, aonde o Mashiach está, assentada à direita do Eterno. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com o Mashiach em Deus. Quando o Mashiach, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Verso 3: a vida de vocês está escondida com o Mashiach. Essa alegria que vocês tanto procuram nas coisas da terra, esse buraco que vocês tentam completar com tudo o que vem daqui da terra, essa vida, essa alegria, esse gozo está escondido com o Mashiach. Então vocês só precisam se relacionar com ele e ele vai entregar tudo isso que vocês tanto precisam para vocês. Amém? Eu entrego então essas palavras em nome do Senhor.